Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, todas as últimas informações, últimas notícias, vocês acompanham aqui. Galera, compartilhem esse vídeo, quem vocês quiserem compartilhar tudo que rola no nosso tricolor do Morumbi. E, gente, tô falando isso aqui basicamente todos os vídeos. Assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo, das atualizadas, pra participar do sorteio. Vocês já sabem, né? Pra quem não sabe, pra participar do sorteio, basta se inscrever. Se inscreve aí no canal e ative o sino de notificações, que você já estará participando do sorteio de 2 camisas oficiais e atualizadas do São Paulo, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. E, galera, deixa o like no vídeo, isso ajuda demais. Deixa o like aí, que isso ajuda demais no trabalho diário aqui, nosso trabalho do dia a dia. E compartilhem, isso também ajuda muito e não custa nada pra vocês, né? Então solta o dedo no like aí, galera. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de Bet7k, isso mesmo, simplesmente uma casa de aposta fantástica, onde você pode dar os seus palpites e faturar uma renda extra, né? A Bet7k tem crescido demais, você conta com uma interface simplesmente fantástica e pode dar os seus palpites, fazer sua fezinha nos principais jogos do Brasil e do mundo. Tá esperando o quê? Você se cadastra aí na Bet7k pelo primeiro link da descrição e, gente, a Bet7k tá com uma promoção muito legal, um bônus muito legal de até 7 mil reais. Você se cadastra e você começa a concorrer, você participa das promoções e do bônus de até 7 mil reais da Bet7k. Então é muito legal, né? Tá esperando o quê? Vai aí no primeiro link da descrição e se cadastre agora na Bet7k pra você participar, pra você começar a concorrer. É muito legal, né? Valeu, Bet7k! Galera, situação do Luan no São Paulo, agora nós não sabemos, não temos a mínima ideia como é que está a situação do Luan, a questão contratual do Luan, né? Agora nós tivemos a desculpa esfarrapada do nosso treinador, que pra mim soa como um comentário muito canalha e oportunista, que agora ele não vai fazer com o Luan o que ele efetivamente fez com o Igor Gomes e com o Luizão. Ele meio que assumiu o erro na postura dele em relação ao Igor Gomes e ao Luizão, que eram jogadores da base que não tinham a sua... Independente de ser da base também, viu? Acho que ele quis falar de uma questão geral ali, para todos os jogadores. Jogadores que não têm a questão contratual decidida, definida com o São Paulo, ele não vai pôr pra jogar. Pra mim, se tratando em relação ao Luan, é uma fala oportunista, é uma fala mentirosa, porque pra mim o futebol do Luan não agrada esse péssimo treinador que está à frente do comando técnico do São Paulo. Pra mim ele nem é treinador, tá, gente? Mas ele é o Rogério Ceni, ex-goleiro que está no cargo de técnico do São Paulo. Pra mim essa é uma fala muito oportunista, muito sacana, muito conveniente pro momento dele, pro momento do Luan, porque deu pra ver que o trabalho com o Luan não foi feito, a gente sabe, né? E agora nós estamos escutando, agora a culpa é do Luan, né? Parece que quem é o ingrato, quem que é o safado é o Luan. É simplesmente nojento, né? O que algumas informações, algumas notícias que a gente vê pra defender uma permanência suja no São Paulo, que é essa permanência do Rogério Ceni, né? Que é um cara que já provou ser incompetente, que é um cara que, na última entrevista coletiva, ele assumiu, ele admitiu que ele tem culpa, que o trabalho é incompetente, que ele não tem soluções nenhumas técnicas de montar esse time. E um cara como o Luan, só tô dando um exemplo, tá, gente? A gente viu ele fazer isso com diversos jogadores. O Luan, ele é só o exemplo mais recente. E agora a gente fica ouvindo um monte de ladainha, um monte de bobagem para tentar culpar o Luan para defender esse técnico. Então a mídia, a gente já sabe que vai fazer isso. A gente já sabe que a grande mídia vai fazer isso, né? Porque é muito mais interessante. A gente sabe por quê, né? Porque a maioria torce para outros clubes. Então para os outros clubes, para essa mídia tradicional, é muito mais interessante que um cara como o Luan, que é um belíssimo primeiro volante, talvez um dos melhores do Brasil, e que pode crescer, evoluir ainda muito mais na carreira porque é muito jovem. É muito mais interessante um cara desse sair do São Paulo do que o Rogério Ceni, que perde todo o jogo, empata a maioria, que não consegue fazer o time jogar e está provado há mais de 1 ano e meio. Mas no São Paulo pode ficar, né? No São Paulo eles querem que fique. Então fica Rogério e sai Luan. Então vamos plantar algumas coisinhas, né? Agora vem um monte de historinha, um monte de conversinha falando que o Luan tem um extracampo ruim, né? Tipo, que o Luan não é flor que se cheira. E eu duvido muito. Nós nunca vamos saber o que acontece, tanto no extracampo quanto nas questões contratuais, se o Luan tá fazendo corpo mole ou não. É porque você imagina o Luan e o empresário dele ali vendo o que ele faz com os jogadores, com todos os jogadores. É de se pensar, você fala, eu vou continuar aqui? O técnico pode me queimar da noite pro dia. Gabriel Neves foi comprado, nunca jogou. Não é que nunca jogou, mas quando era pra ter as chances, quando era pra se concretizar no time, contrataram outro volante, o Jackson Mendes.
Então é simplesmente ridículo, simplesmente estapafúrdio e oportunista os comentários, né? E aí nós temos aqui, aí vem falar, mas o Luan, ele tava na balada, não sei o quê. Se você for pegar aí, será que o Caleri nunca atrasou? Será que o Nestor nunca fez nada? Eu tô falando, todos os jogadores, Diego Costa, qualquer um pode ter tido um problema um dia. Luan foi numa balada um dia, chegou meio, não tava tão... É claro que isso é pesado, é claro que isso é ruim, mas... Todo mundo é perfeito todos os dias. Os jogadores que ele gosta, o Yaxon Mendes, o Nestor, o Alan Franco, esses caras são perfeitos. Esses caras eles nunca chegaram para treinar mal um dia, nunca. Então, pra mim, eu quero que vocês comentem sobre isso, porque isso é bem opinativo. Então, isso pra mim é uma ladainha, sabe? É um comentário oportunista pra tirar um jogador do time que talvez seja muito interessante, e a gente já sabe por quê, né? Porque ele é um técnico perdedor, ele é um técnico fracassado, que não consegue obter bons resultados, e aí ele, de forma inexplicável, ele tira os jogadores que talvez sejam mais interessantes. Foi assim com o Benítez, foi assim com o Patrick, foi assim com o Nicão, foi assim com o André Anderson, está sendo assim com o Marcos Paulo, talvez tenha sido assim com o Nahuel Bustos. Galopo nunca colocou titular, só colocou porque tinha um milhão de lesões. Então, qualquer jogador que a gente entenda ali que pode fazer alguma coisinha diferente. Ferrarese ficou no banco do Léo Pelé quando chegou, só jogou depois de 6 meses. E Malimar. Então, qualquer jogador que a gente entende e fala, porra, esse cara é interessante. Caio Paulista, que teve 1 ou 2 jogos bons, já não joga mais no São Paulo. Não tô nem falando que esses caras são sabe? Mas é um trabalho tão perdido, é um trabalho tão ruim que a gente vê que os caras ali falam, ô, esse cara é legal. Esse cara pode... Vamos ver numa sequência de 5, 6 jogos, de 5 a 7 jogos, se ele pode render ou não. Qualquer jogador que entra, faz gol, qualquer jogador que mostra um pouquinho de futebol, ele pega e saca, e com o Luan não é diferente. Esse trabalho não dá pra continuar, nós já suplicamos aqui, né, pela demissão dele. Ele já tá admitindo nas coletivas que é vergonhoso pra ele admitiu que é vergonhoso, que a culpa era dele também, desse empate contra o Ituano no Morumbi. E não é, né, não é novidade. São Paulo não consegue ganhar do Ituano, eliminado pelo Água Santa. Os jogos que importam são partidas ridículas. E no decorrer de todo o trabalho dele, a gente vê, né, que quanto mais ele para pra treinar o time, quanto mais ele para pra fazer as alterações, as coisas que ele quer, mais piora. Nós vimos ele da temporada passada inteira falar que precisava de um ponta, né? Aí chegou Pedrinho, Marcos Paulo, aí ele, não, quero o David. Aí chegou o David. No jogo passado ele jogou com o Caleri e com o Erisson. Independente, tá? Mas por que não testou isso no treino? Por que não testou 2 centroavantes no treino? Então é um técnico completamente perdido, não tem norte nenhum, não sabe pra onde vai. Um trabalho que já terminou e eu não sei por que não demitiu esse cara. Não dá pra entender. É simplesmente a gente sabe, né, que eles aparentemente a diretoria prefere perder os jogos, né, parece que prefere perder para ficar reformulando o elenco. Nós temos o presidente lá, o Assinator, que parece que ele quer, parece que a impressão que dá é que quer que o São Paulo perca para continuar reformulando o elenco, né, para ficar com essas inversões de valores. E ele tá escondido agora, né? Não consigo ganhar do Ituano na Copa do Brasil, na estreia da Copa do Brasil, e agora o presidente tá escondido. Nós temos 2 técnicos óbvios, né? Que um deles é o Cuca, o outro é o Dorival, que são técnicos ali que não tô falando que são fenomenais, é claro que não, só que são técnicos mais coerentes, são técnicos ali que poderiam, são muito mais experientes e melhores do que o Rogério Ceni. Melhor que o Rogério Ceni qualquer um mas que a gente sabe ali que meramente tentaria montar um time. O Rogério nem tenta montar, ele é tanto rodízio, é muito ruim o trabalho, é tão amador o trabalho, né, dele junto àquele auxiliar técnico dele, o francês Charles Hammer, é tão ridículo, é tão amador, né, que não dá nem pra comparar. Não tem nem como comparar com o Cuca ou o Dorival, por exemplo. O Dorival, pra mim, seria um nome bem legal por conta do que ele fez no Ceará e no Flamengo recentemente. E o Cuca, eu entendi o Cuca. Eu fiquei bem pé da vida com o Cuca pela última passagem dele pelo São Paulo. Titi Cuca não continua trabalho, ele para um ano. Beleza, vamos ver o que ele faz nessa temporada aí. Não espera jogar a temporada no lixo, né? Porque... nunca vi isso. A torcida organizada foi cobrar antes de começar o campeonato. Então, tipo assim, já sabem que o Rogério foi, tipo assim, cobrar pra não rebaixar o time. Foi dar uma pressão pra não rebaixar. Então, ou seja, o rebaixamento é iminente com a continuidade do Rogério. Mas eu acredito que ele saia antes, já falei aqui antes, acredito que ele saia lá para a 3ª ou 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, o Cuca, eu entendo, fiquei pé da vida quando ele abandonou o trabalho no São Paulo, mas hoje eu entendo. Chegou Daniel Alves e Juan Fran e falaram assim, ó, o time tem dono, é o Daniel Alves.
Então, hoje dá pra ver melhor. Eu entendo melhor a saída do Cuca naquele momento. E uma coisa que não dá pra falar dessa diretoria escrota que nós temos, péssima, horrorosa, é muito horrorosa. Mas uma coisa é verdade seja dita. Eu não vejo a diretoria interferindo no trabalho de campo. É só que nós temos um técnico muito ruim mesmo. Aí vocês vão me falar, então precisa chegar agora um Dorival, um Cuca. Eu preferi o Dorival. Mas se chegasse um Dorival, um Cuca, já seria muito, mas muito melhor do que o Rogério. E quero que vocês comentem. E não adianta vir falar, mas a diretoria é isso. Não adianta trocar técnico, não sei o quê. Concordo que a diretoria é tudo que vocês me falarem aí. Eu também não suporto essa diretoria. Acho que é maligna pro São Paulo. Concordo com tudo que falaram da diretoria. Só que eu quero fazer uma pergunta pra vocês. E o Andrei Sanches, lá no Corinthians, quando ganhou tudo lá? Era o Andrei Sanches. Ele era um cara assim, um caráter ilibado, uma administração 100% redonda, mas o futebol em campo tinha. Quero que fique isso daí. É o que eu tô querendo dizer. Infelizmente, a gente queria outros caras de presidente, de diretor de futebol, não vou nem comentar. Nós queríamos outros caras à frente do São Paulo, a gente sabe tudo que eles fazem, já ficou escancarado, mas isso infelizmente não vai mudar. Esses caras, esse grupo de conselheiros, isso não vai mudar no São Paulo, infelizmente, a gente sabe disso. Então precisa mudar o futebol em campo. Precisa pelo menos contratar um. Te digo, mas não dá pra contratar técnico, só demite técnico e não sei o quê. Contrata técnico coerente. Quero ver se contratar um Cuca, um Dorival. Pode não ganhar. Mas eu duvido não melhorar um pouquinho o futebol em campo. Então a nossa única saída é que melhore o futebol em campo. Então esses caras têm que chegar agora, urgentemente, pro São Paulo e sair esse nada que está como técnico de São Paulo. Galera, e vocês devem estar se perguntando, Rames Rodrigues no São Paulo, o que é isso, né? Ele não vai ficar lá no Olympiacos, estará disponível no meio do ano e aí já começa a chamar muita atenção, né? Por enquanto, não tem nada oficial do São Paulo pelo Rames Rodrigues. Isso é um assunto que eu acredito que dê muito debate e eu quero explicar direitinho para vocês essa situação do Rames, porque é claro que daria pra contratar o Rames se essa diretoria quisesse fazer futebol. Não tô falando que o Rames, ele é... Não tô falando que... Eu nem acho o Rames tão bom falando nível Europa, tá? Pra mim, o Rames, ele é uma decepção. Ele fez aquele gol pela Colômbia, aquele golaço, e pra mim é um cara de um gol na carreira. Contesto demais a passagem dele pelo Real Madrid, pelo Bayern de Munique. A carreira do Rames, eu esperava muito mais do Rames. Pra mim, ele foi uma decepção. Acredito que aqui no futebol brasileiro ele poderia fazer uma diferença. Pra mim, eu queria ele no São Paulo, claro, queria sim um 10 pra pelo menos ver o que acontece. Tidico, você é louco, é muito caro. Primeiro que falavam em mais ou menos o salário do Rames, caso ele fosse vir, de forma especulativa, 900 mil. Se ele fosse 1.200.000 por mês, 1.300.000, até 1.500.000, nós vimos recentemente que o São Paulo pagava 700 mil pro Éder e 750 mil pro Nahuel Bustos. Dois caras que não eram nem reservas do time. Talvez o Éder era reserva do Caleri. Nahuel Bustos não era nem reserva, ganhava um salário de 750 mil. Juntando os dois salários de jogadores que não são nem utilizados, dá mais ou menos 1,5 milhão por mês de salário. Então, não venham me falar da situação de valores pro Rames, porque isso é completamente cabível. A questão é que ele não vai. Talvez ele não venha agora por conta desse técnico, né? E o técnico ele falou. Técnico não, né? Ex-goleiro que está no cargo de técnico. Falou, teve a pachorra de falar na última coletiva que ele falou: nós não temos 10. Não tem 10 porque você optou por não ter 10. Se nós sabemos, o Raí usou da influência, usou o nome do São Paulo para trazer o Daniel Alves. Deu tudo errado. Mas o Daniel Alves era um nome maior que o Rames Rodrigues. Falando em nível de futebol mundial, um cara muito mais ganhador, um cara muito maior que o Rames Rodrigues em nome, em termos de nome, e o Raí trouxe. Porque usou o nome do São Paulo. A gente sabe, Soares acabou de voltar pro Grêmio, Soares foi muito maior que o Rames, muito melhor. Independente de um centroavante e um outro meia, muito maior e voltou pro Grêmio. A gente sabe que se o São Paulo quisesse, se o São Paulo fosse apertar, poderia não trazer, mas que teria grandes chances, teria sim se quisesse trazer o Rames Rodrigues. É que a nossa situação é tão ruim que essas conversas poderiam ser reais. Não sei se o São Paulo vai atrás ou não, aparentemente não teve nada concreto. Mas poderiam ser reais. A gente sabe que não vai vir nenhum jogador nesse perfil por conta desse nada que está como técnico do São Paulo, infelizmente. Então ele precisa cair. Eu acredito, já falei aqui pra vocês, tenho esperança. Eu acredito que na terceira ou quarta rodada no Brasileiro ele caia. Eu acredito realmente nisso. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque isso dá muito debate também, isso é muito importante. Mas eu acredito sim, eu tenho esperança que demitir esse cara o futebol do São Paulo melhore. Mas é isso aí.
O vídeo aí foi, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham. Se inscrevam no canal, ative o sino, vou deixando um like. Obrigado e até a próxima.